Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Vale, pessoal. E essa queda que a Vale tem tido na cotação superior a 17% no ano todo, tá? A Vale, entrou num ciclo de queda forte, pessoal, né? Muitas pessoas estavam muito animadas ali na região quando a empresa estava a R$ 100, R$ 115, mas desde então a Vale só foi ladeira abaixo. E por que a Vale tem caído com tanta força no mercado, pessoal? Isso se deve principalmente à queda no preço do minério de ferro, tá? A Vale tem enfrentado um cenário bastante nebuloso no seu produto principal, que é o minério de ferro. Claro, não foi ali um cenário totalmente explosivo em que o minério de ferro desabou, não, pessoal, apenas uma leve queda, né? Que muitos analistas acabam considerando ruim, tá? Portanto, eu vou mostrar aqui para vocês que agora, neste patamar de preço, a Vale pode estar entrando em um momento de oportunidade. Por isso que eu já sugiro que você fique comigo até o final deste vídeo, porque, né, para quem ficar comigo até o final do vídeo, eu vou mostrar por indicadores uma dica especial para analisar ações de commodities, tá? Ou seja, indicadores próprios para vocês analisarem ações de commodities, para identificar se uma empresa de commodity, né, está barata e ainda mostrar para vocês que por uma análise ali quantitativa, a Vale também pode estar extremamente descontada. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui neste canal é fazer com que vocês alcancem a sua tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, vamos contribuir para esse canal, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e não se esqueçam de macetar o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E ative o sininho, pessoal, para receber todos os novos vídeos aqui que este canal for produzir. Não tem como, pessoal, quando a gente vai falar de Vale, nós não temos como não olhar para o preço do minério de ferro, tá? Vocês podem perceber que o minério de ferro, ele vem caindo ali, né? Perceba que tivemos um pico das commodities no ano de 2021, onde cada preço ali, cada tonelada do minério de ferro estava custando em torno de $207. Não é à toa que quando a gente vai aqui no Investidor 10, lá na região de lucro e EBITDA, tá? A Vale estava tendo recorde de receita, recorde de lucros, e a empresa chegou a lucrar no ano de 2021 mais ou menos ali 121 milhões de reais. E agora, com a queda do preço do minério de ferro, como vocês podem perceber aqui, Iron Ore, né? Podem perceber que agora a empresa tem lucrado uma receita líquida muito inferior, né? Pelo menos um pouco inferior, mas o seu lucro tem despencado, indo para essa faixa aqui dos 48 bilhões de reais, tá? E com isso a cotação afunda, porque cotações no médio a longo prazo tendem a seguir o resultado. Pessoal, isso aqui é algo totalmente fundamental e não tem como burlar o mercado. No curto prazo, o mercado pode até ser ineficiente, tá? Ele pode precificar as ações de uma maneira errada. Portanto, numa lupa de longo prazo e a médio prazo, a tendência é que o mercado precifique uma empresa, um ativo, da maneira como ele realmente deve ser precificado. Claro, o mercado não acerta, né? Ele acaba precificando muito para baixo ou precificando muito para cima. Mas, no longo prazo, as coisas tendem a se ajustar conforme a realidade da empresa, tá? E, por exemplo, como a Vale depende dessa questão do minério de ferro, vocês já podem ali, pelo menos, pensar de que a empresa detém 50,34% da sua receita na China, tá? Ou seja, em países externos. Por quê? Porque a China é o grande responsável pela demanda do minério de ferro, tá? Então, ela acaba ficando dependente das questões geopolíticas e das questões econômicas da China, tá? Se a China ela tem um mercado desaquecido, isso influencia consequentemente a Vale e as suas vendas, tá? E é o que tem acontecido. A China ela tem ali, né, sofrido algumas questões com parte do seu consumo. Mesmo que o governo chinês tenha adotado uma prática mais expansionista, tá? Visando ali um aumento da produção do minério de ferro, né? Tendo ali uma melhora na economia chinesa. Aí a Vale até reagiu esses dias, tá? Se a gente pegar o dia que o governo chinês anunciou isso aqui, perceba que numa ótica de 30 dias, tá? Perceba que a Vale saltou ali de R$ 56 para quase R$ 60, mas agora desabou novamente, por quê? Porque o Ibovespa tem caído no período, tá? Se nós pegarmos aqui o Ibovespa, pessoal, fez com que a Vale se afundasse, tá?
O Ibovespa já tem caído na ótica mensal mais ou menos 2,43%. Isso tem levado muitas empresas do setor de commodities, que tem uma grande participação no Ibovespa, caírem. E por quê que o Ibovespa tem caído com força? Principalmente por conta do governo, né? Aumento de gastos públicos, aumento dos juros, né, futuros e aumentos da inflação fazem o Ibovespa ficar de lado e até caindo. E a Vale, como detém uma grande posição no Ibovespa, pelo menos na parte teórica do índice, acaba caindo junto, tá? Por isso que a empresa tem enfrentado essas quedas na cotação, tá? Então essa é uma explicação para vocês, pessoal. O minério de ferro, fiquem vidrados no preço do produto da empresa. Minério de ferro caiu, as ações da Vale vão cair. Minério de ferro subiu, as ações da Vale tendem a subir. Se nós analisarmos o resultado um pouco da Vale, ela até que está indo bem, tá, pessoal? Muito bom isso aqui, ó. Se nós pegarmos aqui nosso querido lápis, né, podemos observar que em termos de produção, a empresa tem avançado. Perceba que ela cresceu suas vendas com minério de ferro, ela cresceu a produção de pelotas, que é um dos componentes do minério de ferro também, e a empresa tem crescido sua produção trimestre após trimestre. Então, a empresa ela tem crescido a demanda por minério de ferro, mas o preço tem caído. Claro, a Vale ela detém um custo de extração muito baixo, que gira em torno ali de mais ou menos 70 a 60 dólares, tá? Para a Vale começar a ter prejuízo de fato na sua operação, o minério de ferro teria que operar a um nível muito baixo, pelo menos abaixo aqui dos 70 dólares, tá? Que foi um dos fundos do minério de ferro, né? Então, se o minério de ferro vier negociar abaixo de 70 dólares, a probabilidade da Vale ter prejuízo já fica um pouco mais significativa. Mas o minério de ferro está longe disso e a perspectiva é de lateralização pelo mercado. Portanto, nada é garantido. Por isso que eu falo, ações cíclicas, esse é o risco, tá? E aí perceba que o desempenho financeiro da Vale está muito bom. Não é à toa que o EBITDA da empresa está em 3,7 bilhões de reais, tá? Então a empresa tem um EBITDA muito bom. Inclusive, a política da empresa, né, é de pagar dividendos ali com base no seu fluxo de caixa. Então, realmente aqui a Vale ela tem tido um baita resultado, tá? E aí, o bom momento na performance de custo, aproximando-se do limite inferior do guidance. Então, perceba que o guidance da Vale, ela projeta ali, né, um crescimento, né, no caso, na demanda por minério de ferro para os próximos anos, tá? Então, a Vale, ela tem tudo para se beneficiar. Não é à toa que os analistas citam que, né, tem projeção parecida com relação ao EBITDA. Olha só, essa projeção Vale no ano que vem deve superar o ano de 2024. E a recomendação dos analistas, né, perceba que a recomendação é de compra com preço-alvo de R$ 74,00 e um potencial de alta de em torno de 30%, tá? Agora, mediante aos resultados que a Vale tem apresentado, vamos identificar se a ação está barata? Bom, hoje temos Vale ali cotada a 5,28 vezes lucro, tá? E 9,59% de yield. Se nós considerarmos aqui, né, o quanto que a empresa paga de payout, ela tem pago ali mais ou menos 45% do seu fluxo de caixa na forma de dividendos, tá? Então, vocês já conseguem presumir que ela paga ali 45% de dividendos. Se nós usarmos o inverso do preço sobre lucro aqui na empresa, né, igual vezes 45%, se aproxima muito do provento que a Vale tem distribuído ao seu acionista, que fica ali em mais ou menos 8,5% a 9% ao ano, tá? E aí, considerando aqui, o lucro líquido hoje da Vale está ali em torno, como vocês podem ver, de 48 bilhões, tá, de reais. Hoje a Vale está com EV sobre EBITDA. Pablo, EV sobre EBITDA, do nada você foi para esse indicador, pessoal. É muito importante vocês observarem EV sobre EBITDA, tá? Principalmente para empresas que têm, né, a sua composição de resultados no EBITDA. É totalmente diferente de bancos, tá? O único setor que a gente não olha para EV sobre EBITDA é bancos, tá? Porque banco é puro lucro líquido, não tem resultado financeiro, não tem EBIT, resultado operacional, porque o banco não tem dívida. Então, consequentemente, para empresas ali de commodities, preço de energia, a gente olha bastante ali para EV sobre EBIT. Perceba que a Vale está negociando o EV sobre EBIT abaixo de sua média histórica. Como calcula o EV sobre EBITDA, Pablo? Eu não sei fazer isso. Pega o valor da empresa. O que é o valor da empresa? É o valor de firma, tá? Que é o valor de mercado atual mais a dívida líquida da empresa. Hoje o valor de firma ali da Vale está em 306 bilhões de reais, tá? O que dividido ali, né, como vocês podem observar na fórmula, dividido pelo EBITDA da empresa, vocês podem verificar essa informação aqui no Investidor 10 meses. Qual que foi o EBITDA da Vale? 86,85 bilhões. Então, 86,85, temos um EV sobre EBITDA de 3,54. Significa que a empresa está barata, tá? Considerando o seu EV EBITDA médio. E olha só que legal, hoje a Vale ela negocia com uma dívida, se a gente observar aqui no Investidor 10, tá? Uma dívida controlada. Então, no caso, eu diferenciaria uma empresa de commodity pelo quanto que ela opera de alavancagem de dívida. Se você tem uma ação de commodity na carteira
que ela está endividada, aí, meu camarada, o risco está bastante elevado para você. Por quê? Porque se a taxa de juros continua aumentando, né? Se a demanda por minério de ferro na China acaba diminuindo fortemente e o preço do minério de ferro cai, essa empresa não tem caixa para suportar cenários nebulosos. Se ela está endividada, a probabilidade de acontecer algo mais grave, recuperação judicial e por aí vai, é extremamente alta e detonar o seu patrimônio na empresa e também não receber proventos, já que com uma dívida alta, ela não vai te priorizar pagamentos de proventos, tá? Agora, para a Vale, que tem uma dívida muito controlada, basicamente em 6 meses ela quita toda a dívida dela, se ela enfrentar no acaso, tá? Um cenário de queda forte no minério de ferro devido a alguma circunstância, ela consegue suportar anos, né, em queda do minério. Por quê? Porque ela já tem um caixa elevado e ela consegue ali quitar as suas dívidas, suas obrigações e até pagar o mínimo de dividendos aos seus acionistas, tá? Que eu não veria como uma prioridade com a empresa, principalmente com uma queda forte no minério de ferro. Mas, claro, a perspectiva é que Vale continue bem. E olha só que legal, né? Se temos dois cenários aqui para trabalhar com Vale. Sim, ela tem potencial de valorização, considerando ali se a empresa voltar a ser negociada na sua média de preço sobre lucro. Se nós pegarmos aqui, pessoal, né, o lucro que a Vale tem dado no momento de 48 bilhões de reais e multiplicar por 11 vezes, podemos presumir que Vale deveria valer 528 bilhões se fosse cotada na sua média histórica. O que dividido pela quantidade de ações que a Vale detém no mercado hoje, que fica ali mais ou menos em 4,54 bilhões, isso nos proporciona uma cotação de R$ 116 reais. O que mostra que se Vale for cotada a um múltiplo antigo, que chega ali mais ou menos em 11 vezes, dividido por esta cotação que ela se encontra, né, de 56,14, nós temos um potencial de valorização de aproximadamente 107%. Mas claro, para Vale subir, pessoal, o minério precisaria se valorizar, a empresa tem que continuar crescendo, isso é só uma expectativa, mas mostra que a ação está barata. E neste patamar de preço, ela pode continuar pagando excelentes proventos, principalmente ali acima de 9% ao ano. Então vocês podem observar que sim, é uma oportunidade, mas com o seu certo risco. Por exemplo, vamos trabalhar num cenário pessimista. Se Vale continua piorando no minério de ferro, pode acontecer isso, porque com empresa cíclica não tem como prever nada, ela pode continuar caindo, porque temos um VPA, valor patrimonial, de 45,95. E o alvo dos especuladores para uma empresa que está em estado de priorização é o valor patrimonial. Então eu diria que Vale 100% seguro hoje é apenas abaixo do valor patrimonial. Acima dele você ainda tem um pouco de risco de perder capital no curto prazo. No longo prazo as coisas tendem a dar certo comprando uma empresa boa como Vale, que gerou muito valor para o acionista ao longo do médio e longo prazo, né? E hoje tem esse VPA. Agora, se o cenário melhora, aí, ou pelo menos se mantém como está, aí a Vale tem tudo para conseguir performar bem no médio e longo prazo, até porque ela tem um ROI saudável, de 23% ao ano, empresa com uma dívida controlada. Então assim, pessoal, não tem como, tá? E é uma empresa que tem crescimento de receitas. Perceba que mesmo nesse cenário de queda, ela tem aumentado a produção, ela tem priorizado o pagamento de proventos acionistas e ela tem ali, lógico, as suas operações muito bem consolidadas, já que o minério de ferro de Carajás, que é uma das usinas que a Vale detém o maior potencial de concentração de teor de minério de ferro, está muito bem consolidada. Mesmo que tenha ali o risco de concorrência, né, da Vale com a Rio Tinto, isso forma uma tempestade perfeita para nós investidores que queremos comprar barato. Risco de concorrência, minério de ferro, né? Basicamente lateralizado, má perspectiva do mercado. Isso aqui forma uma empresa barata como está hoje, que neste patamar de preço está proporcionando um provento muito acima de 8% ao ano, tá? Fora aqui, pessoal, quando a gente vai aqui no comparador de ações, vamos comparar com um par mais, que eu diria mais equiparável com a Vale, que é a CSN Mineração, tá? Que também atua na parte de minério de ferro. Hoje a Vale está mais descontada, por mais que no caso a CSN Mineração, tenha um plano ambicioso pela frente, tá? E assim a empresa, no caso, está mais barata. Perceba aqui, ó, para PVP não, mas EV sobre EBITDA da Vale está mais descontado, e é muito importante EV sobre EBITDA para empresas commoditizadas. O EV sobre EBIT também está barato, né? E aí, basicamente aqui, temos um dividend yield, claro, um pouco maior na CSN, mas nós temos uma margem EBITDA melhor na Vale, porque já é uma empresa mais consolidada, ela detém um custo de extração muito melhor e muito mais competitivo do que, no caso, né, o da CSN. O custo de extração da CSN é maior, então ela tem um risco maior de prejuízo, tá? Margem EBIT na Vale é melhor, margem bruta é melhor, margem líquida é melhor. Vocês já vão, dívida então nem se fala, tá?
dívida sobre EBIT e dívida sobre patrimônio é melhor. Olha só a dívida da CSN. Imagina se a CSN entra num ciclo de queda, ela não consegue se controlar na dívida como a Vale consegue, tá? ROA, retorno sobre ativos, maior. ROI maior, CAGR de receitas, claro, a CSN ganha porque ela está com um crescimento mais acelerado, ainda mais porque ela é uma empresa menor, tá? Então, assim, a CSN ela tem suas vantagens, ela tem um potencial de valorização e crescimento maior, portanto, aliada a um risco maior. Já a Vale, você pode ter ali um potencial de valorização e ter uma empresa segura, te proporcionando bons dividendos com uma expectativa de retorno mais previsível. Então, dentre as duas, pessoal, particularmente eu fico com a Vale, tá? Claro, CSN eu acho que tem as suas vantagens, ela pode sim crescer, mas eu acho que a Vale está muito mais preparada para um cenário nebuloso do que a CSN Mineração. Claro, você pode ter uma opinião diferente da minha, mas essa daqui é a minha opinião pessoal. E analisando hoje a perspectiva dos analistas, eles projetam recomendação de compra para a Vale, tá? Com preço-alvo ali em 12,63 dólares. O que se a gente colocar 12,63 dólares multiplicado pelo dólar atual, nós temos ali então basicamente R$ 76,00 de preço-alvo, que dividido por esta cotação que Vale se encontra a 56,14, temos ali um potencial de valorização interessante de 192%. Tá? Peraí, pessoal, acho que eu fiz errado esse cálculo aqui, né? 74 dividido por 56, menos 1 multiplicado por 100, potencial de 32,14%. Desculpa, pessoal, não é a 100%, é só sempre chegar a R$116. Eu sabia que eu estava errado, viu? Desculpa aqui com vocês. 32% de potencial com relação ao preço-alvo. Então, é uma empresa que pode sim dar um diferencial interessante na sua carteira. Claro que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Mesmo assim, conclusão aqui do vídeo para a gente encerrar com chave de ouro. Eu não tenho Vale na carteira, basicamente não tenho nenhuma empresa cíclica na minha carteira, nem Vale, nem Petrobras, não tenho ali CSN, não tenho nenhuma empresa, Unipar também não tenho. Por quê? Porque eu tenho priorizado os setores mais defensivos, que eu acredito também estão baratos e tem um potencial interessante. Mas claro, futuramente com um capital maior, eu posso sim colocar esses tipos de empresa na minha carteira sem problema nenhum, tá? No cenário atual não vejo necessidade. Eu acho que já aqui no feijão com arroz a gente encontra bastante desconto. Se esse setor não tivesse tão barato, eu poderia sim considerar em colocar uma empresa de commodity na minha carteira, mas claro, com uma posição inferior. Não ia colocar aqui, como eu coloquei em Banco do Brasil, 78%, tá? Ia colocar ali uma posição de 10%, no máximo ali a 12% se a ação estivesse muito barata, tá? Se estivesse num cenário mediano, ia colocar ali de 3% a 6%. Se estivesse caro, eu nem colocaria, né? Porque empresa de commodity a gente tem que pagar barato, porque a gente precisa de prêmio de risco. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!